dias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido agora você nesse momento no seu lar a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele é digno de toda honra e de toda glória, e Ele merece a sua adoração. Abra os teus lábios e começa a dizer palavras de elogio ao nosso doce Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, seja bem-vindo, Deus. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, Deus, para todos sempre e sempre. Amém. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa visitar, Senhor, as famílias. Oh Pai amado, que a tua glória venha encher essa casa, os corações, Deus. É que eu te peço, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és grande. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tens feito, o Senhor, por nós. Aleluias. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor, por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Oh Jesus, eu sei que o Senhor é o Deus que restaura a sorte, que restaura sonhos. Oh Jesus, eu sei que Tu és o Deus bem presente, ó Pai. Que Tu és o Deus de perto e não de longe, Deus. E nós queremos, ó Pai, todos os dias cantar uma nova canção a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha colocar uma nova canção em nossos lábios de adoração ao Teu nome, Deus. Oh Espírito Santo, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, Deus. Oh Jesus, quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Oh Espírito Santo, obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pela Tua graça estendida sobre nós, Deus. Que o Teu nome seja elevado às alturas para todo sempre. E que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Oh, aleluias. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim?
noite. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nessa noite especial em que nós cultuamos ao nosso Deus, você já teve a oportunidade de adorá-lo com o louvor que antecedeu a essa mensagem, de poder engrandecer o nome do Senhor. E eu te convido agora, nesse momento, a nós meditarmos em uma breve reflexão, algo muito rápido, mas que nós tenhamos a oportunidade de refletirmos na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ao meu coração e ao seu coração nesta noite, neste culto de oração. E em razão de ser um culto voltado à oração, de chamar a nossa atenção para a necessidade da oração, dos privilégios, dos benefícios que a oração tem para nós. E como eu sempre digo, se nós soubéssemos, tivéssemos a plena consciência de quão importante é a oração para nossas vidas, oraríamos muito mais do que nós oramos. Não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar em todo o tempo ao nosso Senhor. E eu gostaria de que você tirasse um tempo nesta noite, você que nos ouve, você que nos assiste, de, juntamente com quem estiver aí ao seu lado neste momento, de elevar os seus pensamentos ao Senhor, de elevar o seu coração ao nosso Deus, de entregar no altar dele a sua gratidão, porque ele tem cuidado de você, porque ele tem cuidado da sua casa, de entregar no altar do Senhor a sua gratidão, porque ele é Deus na sua vida, de apresentar ao Pai aquela sua necessidade, talvez a sua aflição, os seus temores, a necessidade urgente de um milagre das mãos do Senhor. Esse é o momento de você apresentar diante do altar de Deus, aquele ponto onde você necessita do toque do Senhor, do seu toque que cura, do seu toque que restaura, do seu toque que faz novas todas as coisas, operando um milagre na sua vida. E nessa noite em especial, eu gostaria de pedir a você uma oração em favor da família do nosso pastor Jonas, que no dia de ontem sepultou a sua mamãe. Ela foi para a presença do Pai. O Senhor a chamou para a sua presença, para o seu aprisco, e nós pedimos nesta noite que você possa orar em favor da família, para que Deus, assim como Ele já tem feito, eu creio nisso, venha consolar os seus familiares, venha derramar da sua graça em o nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Um texto muito conhecido. Capítulo de número 26, podemos ler a partir do verso de número 36. Diz assim o texto: Então, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu quereis. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai,
se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor Deus, nós lemos a sua palavra, papai. Senhor, a sua palavra que é viva e eficaz. A sua palavra que traz mudança, que opera transformação. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que o teu Espírito Santo venha ministrar ao meu coração. Venha ministrar o coração do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa te tocar aí onde você está e ministrar no teu coração aquilo que ele tem para tratar com você nesse momento. Aquilo que ele tem para trabalhar na sua vida nesse momento. Que o Espírito Santo tome a direção de tudo que for dito nesse momento. Para que o Senhor venha ter um relacionamento contigo. Para que você possa tocá-lo e ser tocado pelo nosso Senhor. Em nome de Jesus. E para que o nome do nosso Deus seja glorificado agora e para sempre. Amém? Nós vimos aqui um texto muito conhecido. Um texto que já ouvimos muitas explicações, muitas ministrações a respeito desse tema. Mas eu gostaria, mais uma vez, de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tocou no meu coração acerca desse assunto. Notadamente no que diz orai e vigiai. Nós estamos em uma noite onde celebramos um culto de oração. E o Senhor ele falou muito comigo nesses versos acerca da necessidade de nós orarmos ao Senhor, de nós buscarmos o Senhor e de nós vigiarmos. O Senhor Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Interessante porque Jesus estava aqui indo para a maior das suas aflições. Jesus estava indo aqui enfrentar algo que seria uma carga, humanamente falando, impossível de se suportar. E Jesus sabia disso. Ele estava prestes a se entregar na cruz, prestes a se entregar no madeiro, para que fosse cumprido o plano salvífico do Pai, para que nós fôssemos resgatados. E o inimigo, com certeza, estava investindo contra a vida de Jesus. Estava ali impingindo sobre Jesus um peso sobrenatural, um peso sobre-humano, carga essa que estava insuportável do nosso Cristo carregar. E no verso de número 38, Jesus fala assim para os seus discípulos, em especial para Pedro, ele diz: olha, fiquem aqui, está sobrevindo sobre a minha alma uma tristeza mortal e eu preciso da sua ajuda em oração. Ele diz aqui: fique aqui e vigiai comigo. E eu gostaria de falar com você que às vezes passa por alguma situação, por alguma dificuldade, e talvez por medo, por receio, eu não sei por qual razão, mas não compartilha com alguém que você confia, não compartilha com alguém que você tem próximo e não pede ajuda. Às vezes um líder, ele tem receio e ele tem medo
talvez do seu liderado, olhar para ele e identificar nele alguma fraqueza, falar, poxa, mas o meu líder está com esse problema, com essa dificuldade. E às vezes os líderes adoecem espiritualmente e adoecem naturalmente no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual, por conta de não compartilhar uma situação que às vezes necessitava de uma ajuda. O Senhor Jesus aqui, ele nos fala isso, ele fala, olha, eu sou o Cristo, mas eu preciso nesse momento que vocês compartilhem comigo da oração. Eu preciso nesse momento, Pedro, que você me ajude em oração. Fique aqui comigo, vigie e ore junto comigo. Ele pede a intercessão de Pedro naquele momento. Às vezes nós necessitamos da intercessão de alguém. Nós necessitamos da intercessão de um irmão. Nós precisamos de alguém ao seu lado para que você possa superar aquele obstáculo, para que a sua fé não seja vencida pelo seu medo. Mas aí nós temos medo, receio, talvez de pedir uma ajuda de intercessão. Essa é a nossa função, essa é a função da igreja. Orar um pelos outros, interceder um pelos outros, alegrarmos-nos quando o nosso irmão está alegre e chorar junto com ele quando o abatimento sobrevém sobre a vida dele. E de igual modo, se nós vemos que o nosso irmão necessita de uma oração, a nossa obrigação como cristãos é interceder, é orar, é estar junto, é ajudar a carregar e suportar a carga. Essa é a lição que o Senhor Jesus nos deixa quando ele fala para Pedro, ore comigo, interceda junto comigo, lute as batalhas junto comigo. Essa é a nossa obrigação como cristãos, de lutar as batalhas dos nossos irmãos junto com os nossos irmãos. Que nós possamos entender isso, de estarmos nos colocando na brecha, de estarmos intercedendo pela vida dos nossos irmãos, de estarmos nos colocando à disposição em oração. Que nossos irmãos possam olhar para nós, que os nossos irmãos possam olhar para a minha vida, possam olhar para a sua vida e saber que há alguém intercedendo pela vida dele, que há alguém clamando ao Pai pela vida dele, que ele está sendo coberto de oração por alguém que intercede constantemente pela sua vida. O Senhor Jesus, ele nos deixa essa lição nesse texto. E aí, um pouco mais, lá no verso de número 40, quando o Senhor Jesus ele vai fazer a sua oração e ele retorna e ele encontra os seus discípulos, os seus 3 discípulos, Pedro, e o texto diz aqui os 2 filhos de Zebedeu. Se nós olharmos em Marcos, no capítulo de número 3, nós identificamos que trata-se de Tiago e de João, então haviam aqui Pedro, Tiago e João. E os 3 estavam adormecidos. O Senhor Jesus estava travando uma batalha, ele estava suando sangue. De tamanha era a dor, a aflição, o sentimento de medo que talvez havia se instalado nele. Ele necessitava da oração daqueles irmãos, ele necessitava que eles guerreassem aquela guerra junto com o Senhor Jesus. Mas quando ele olha para os seus 3 amigos, para os seus 3 discípulos, ele os vê dormindo. E ele então, curiosamente, ele olha para Pedro. Ele não chama a Tiago e a João, mas ele olha para Pedro e diz, Pedro, nem uma hora você consegue orar comigo, vigiar comigo? O Senhor Jesus, ele sabia que Deus tinha projetos na vida de Pedro. O próprio Cristo tinha planos para a vida de Pedro, porque ele já havia revelado um pouco antes no Evangelho. E quando ele fala para Pedro, Pedro, ora e vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus sabia que algo estava sendo preparado, especial para ser entregue para Pedro. Mas Pedro ainda não estava pronto. Ele precisava preparar e vencer a sua carne. O seu espírito estava pronto, mas a sua maturidade em saber quem ele era no Senhor, em saber quem ele era espiritualmente falando, ainda era um menino.
ele ainda tinha que aprender, ele ainda tinha que orar, buscar o Senhor e vigiar, para que a sua carne não viesse a sobrepor o seu espírito. Quando uma criança recebe uma herança, ela não é empossada naquela herança. É nomeado um tutor, alguém para gerir e administrar essa herança em nome daquela criança, porque ela ainda não tem condições, maturidade de gerir aquilo que ela recebeu. Se nós não buscarmos um Senhor, se nós não estivermos vigiando, atentos ao que acontece ao nosso redor, nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para entregar para você, aquilo que o Senhor tem para entregar na minha vida. Nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos vigiar. Quando a palavra nos fala aqui que os seus discípulos estavam adormecidos, o adormecer aqui ele tem uma conotação de uma suspensão temporária da atividade perceptiva, sensorial e motora. Está falando aqui de algo relacionado à morte, a um ferimento espiritual. Eles estavam em estado de letargia, eles não percebiam o que acontecia ao seu redor. O Senhor Jesus acabava ali, e estava, aliás, ainda travando uma batalha que foi talvez a maior batalha da sua vida, porque ele estava ali dizendo ao Senhor: Pai, cumpra-se a sua vontade, mas o Senhor sabe que a minha carne não quer. Eu tenho medo, ele sabia o que iria acontecer com ele. E ali ele nos ensina: faça-se a vontade do Pai, não aquilo que eu quero, não aquilo que a minha carne quer, porque o Espírito está pronto, diz o texto, mas a carne ainda não. E o Senhor Jesus ele está dizendo isso para Pedro. Ele está dizendo: olha, Pedro, vão vir coisas sobre você, vão vir acusações, vão vir perseguições, mas o que tem separado para você é muito maior. Vigia e ora. Não fique adormecido, meu irmão. Não fique adormecida, minha irmã. Fique atento àquilo que acontece ao seu redor, aquilo que acontece no campo de vista natural e aquilo que acontece no campo de vista espiritual. Aquilo que está se aproximando, aquilo que o Senhor ele tem para entregar na sua vida. Busque em oração, que o Senhor ele te revela direções, ele te mostra caminhos, ele te mostra estratégias. Quando nós nos deparamos com uma situação em que a nossa carne fala mais alto, e aqui o Senhor Jesus ele estava em uma situação onde o inimigo com certeza estava impingindo sobre ele uma tormenta terrível. A carne do Senhor Jesus, ele estava na sua condição natural, na sua condição humana. Com certeza a carne dele queria falar mais alto. Com certeza seu sentimento era de desisto, não quero, eu não vou aguentar esse encargo de salvar o mundo. Mas ele entendeu que a vontade de Deus deve se realizar. E ele vence a carne. O inimigo ele não quer te fazer obedecer à vontade e àquilo que o inimigo quer. Na verdade, o que ele quer? Te convencer de fazer aquilo que a sua carne quer. Porque a carne não está preparada. O nosso espírito sabe o que é certo e o nosso espírito sabe o que é errado. Mas a carne, ela às vezes tem uma tendência a ir para aquilo que não é, às vezes, o mais certo. Nós precisamos vencer a nossa carne. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos que Davi é um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele vai dormir, diz o texto, ele está dormindo, ele deveria estar na guerra com o seu exército, mas ele almoça e vai tirar o seu cochilo da tarde, ele está dormindo. E ele, quando acorda, ele vê Betseba. E ele cai em um grande pecado. Quando nós estamos adormecidos, nós deixamos de buscar o Senhor. Deixamos de nos atentar àquilo que acontece em nosso redor e nós deixamos de buscar direção e fortalecermos-nos para que nós não deixemos a carne sobrevir
ao Espírito, para que nós, em um momento de dificuldade, se não estivermos prontos, a carne ela vai prevalecer. E nós deixaremos de crescer no Senhor, nós deixaremos de receber aquilo talvez que o Senhor tem para nos entregar. A vitória do Senhor Jesus não foi no madeiro. A vitória do Senhor Jesus foi lá no Getsemane. Getsemane é um lugar onde se tinham prensas de moer as azeitonas para que fosse feito o azeite de oliva. E ali espremia-se as azeitonas e tirava-se delas o mais puro azeite. Ali o nosso Senhor ele foi espremido, assim como aquelas azeitonas. E ali foi a vitória dele. Lá na cruz foi o extrato, foi a consumação, o resultado da vitória do Senhor Jesus. Quando ele ora ao Senhor e ele vence a sua carne e ele diz: Pai, que faça-se a sua vontade. Muito embora talvez o coração dele não quisesse aquilo naquele momento, ele entende que a sua carne era enganosa, que os desejos do Senhor para a vida dele eram mais perfeitos do que a vontade da sua carne, e ele vence a sua carne. Que nós possamos ter esse entendimento de orar e vigiar, de buscarmos o Senhor em oração e estarmos atentos àquilo que acontece ao nosso redor, para que nós não deixemos a nossa carne prevalecer sobre a vontade do Senhor na nossa vida, sobre aquilo que o Senhor já tem ministrado na sua vida, sobre aquilo que você sabe que são promessas e são planos do Senhor, para que assim como Jesus, ele na cruz veio apenas o resultado da sua vitória. Quando alguém olhar para você, não vai dizer apenas, ele é abençoado, mas vai dizer, essa pessoa é abençoada, porque ela venceu a sua carne, porque ela se manteve fiel em um momento de dificuldade, porque as dores vieram, porque as dificuldades vieram, porque as dúvidas vieram, mas ela venceu a sua carne e manteve-se fiel aos princípios e aos projetos e aos planos do Senhor. Que nessa noite você possa buscar ao Senhor, que o Senhor ele possa te fortalecer, para que você possa vencer a sua carne nas suas necessidades, para que você venha buscar ao Senhor em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê direção e te dê estratégias. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, compartilhando as nossas mensagens, para que as pessoas possam ser alcançadas e tocadas por esta mensagem do amor de Deus, em o nome de Jesus. Até a próxima e Deus te abençoe.